podemos começar nosso debate e vou pedir a vocês que nós estamos num pleito eleitoral. Como todo pleito eleitoral, nós temos lados, mas aqui a gente tem que discutir ideias. Vamos deixar os lados para outro local. Vamos discutir ideias. E para a gente não começar a demorar mais, pedimos aos representantes das chapas que se assente à mesa para a gente poder fazer o sorteio, por favor. Chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4, por favor. Nós vamos fazer um sorteio na mesa, pela ordem, para quem vai começar a fazer a explanação das suas 10 minutos. Esclarecendo a plenária que a mesa e a comissão eleitoral, nesse sentido, ela vai ser muito rigorosa. Bateu o tempo, nós vamos caçar a palavra, tá certo? Boa noite. A ordem para poder colocar as ideias para a plenária vai ser da seguinte forma: chapa 2, chapa 3, chapa 1 e chapa 4. Alertando a plenária que é o seguinte: terão 10 minutos para poder fazer exposição e depois desses 10 minutos será feito perguntas de sorteio de uma chapa para a outra, aonde terá direito a réplica e tréplica, se for necessário. E a plenária terá direito a fazer o requerimento junto à comissão eleitoral de 4 pessoas para fazer perguntas direto às chapas. Vamos começar pela chapa 2, por favor. Bom, pessoal, eu queria só pedir, antes da gente começar, que a gente fizesse um minuto de silêncio com o companheiro Benoni, que foi assassinado na data de ontem, e o seu corpo foi velado, enterrado hoje em Rio das Ostras. Então, um minuto de silêncio. Ok, muito obrigado. Companheiro Benoni! Presente! Companheiro Benoni! Presente! Companheiro Benoni! Presente! Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que o dia de hoje, nós, com essa perda irreparável que nós tivemos, nós temos que realmente refletir sobre que sindicato nós queremos, que trabalho nós queremos ter dentro do nosso sindicato, que tipo de atitude a gente precisa ter dentro do nosso sindicato, o que é necessário para a gente sair dessa situação de descrédito, de individualismo, onde as pessoas estão cada vez mais procurando todo tipo de saída para os seus problemas. E poucos, muito poucos, ainda estão acreditando numa saída, enquanto trabalhadores, através do seu sindicato, para conseguir, no mínimo, reverter todos os ataques que nós estamos sofrendo e que tem aumentado nos últimos anos. Nós sabemos que a crise mundial, ela vai chegar aqui no nosso país. E nós estaremos preparados para poder enfrentá-la.
Porque se a gente achar que a saída está em cada um resolver estudar para o seu concurso, cada um resolver uma função, resolver achar uma função mais fácil para se trabalhar aqui dentro do tribunal, ou ter um carro comissionado, nós estamos ferrados. Porque na Grécia, a redução de salário de servidor público chega na casa de 60%. Em Portugal e Espanha também estão prevendo corte nos salários dos trabalhadores e principalmente dos servidores públicos, por conta de uma crise que os trabalhadores não têm nada a ver com ela, porque foi o sistema financeiro que afundou, foi socorrido pelo Estado, e agora esse Estado falido quer tirar dos trabalhadores o pouco que ainda lhes resta para poder pagar essa crise. E nós precisamos falar para os nossos colegas dentro dos nossos cartórios que a saída, que a solução se passa pela União dos Trabalhadores através do seu sindicato. É através da luta sindical que os trabalhadores, sejam eles serventuários da Justiça, sejam eles bancários que agora estão em greve, sejam eles trabalhadores dos Correios que também agora estão em greve, e outras categorias que lutaram e lutam bastante, que é acreditando na luta via sindicato que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu costumo dizer sempre o seguinte: ruim com ele, pior sem ele. E eu lamento muito que servidores acabem se desfiliando por conta de erros que vêm na administração do seu sindicato. Lamento muito que pessoas façam a defesa da desfiliação caso a sua chapa não ganhe. Lamento muito que a gente tenha ainda esse tipo de pensamento aqui dentro da nossa classe, que a nossa classe não tenha sido educada para poder acreditar no seu sindicato, na sua luta, na sua união. É importante a gente ter clareza disso. E nós queremos que isso ocorra cada vez mais, mas para isso acontecer, é preciso a gente resgatar a credibilidade do nosso sindicato. E ela foi jogada no lixo. Foi jogada no lixo, porque hoje a maior parte dos servidores não acredita mais no seu sindicato, porque viu aqui dentro uma série de desvios. Não estou falando de desvios financeiros, não, é desvios de conduta, porque estava nessa direção durante um bom tempo, porque viu que não teve trabalho de base. Eu tive em Cabo Frio e uma servidora virou para mim e falou o seguinte: já vem vocês, nessa hora vocês aparecem. E eu falei para ela: olha, eu não sou da direção sindical, e vim explicar para você justamente com o meu jornal por que isso não aconteceu. Porque as pessoas hoje estão com ojeriza a palavra sindicato, porque não viram, nem quando tinha 15 licenças sindicais, nem depois quando teve 10 licenças sindicais, a cara do diretor do sindicato no seu cartório, na sua comarca. E agora, nesse último mês, como que por milagre, é um bando de gente aparecendo lá, um bando de colegas aparecendo lá. Eles gostariam de ver a presença desses colegas antes. Faltou isso. Faltou transparência nas contas do sindicato. A máquina está inchada. Todo mundo percebe isso, né? Uma assembleia de prestação de contas com 13 minutos, né? Contas que foram apresentadas com menos de uma semana, para poder a gente aprovar de maneira, entendeu? Como se a gente soubesse tudo sobre contas e lesse aquilo ali e pudesse ter a segurança de poder aprovar aquilo. Então, minha gente, nós temos que ter muito cuidado com o nosso patrimônio maior, que é o nosso sindicato. E, principalmente, faltou independência dos poderes. E o sindicato que se preza, ele tem que ser independente. E nós vimos, muitas vezes, discurso rebaixado para poder se manter a licença sindical.
Nós vimos muitas vezes discurso rebaixado para poder não se deixar fulano ou ciclano com raivinha por conta de uma série de questões que a nossa categoria enfrentava e que precisava enfrentar. Muitas vezes a categoria foi colocada em segundo plano, e isso você via nos textos dos boletins que o sindicato distribuía. Era fácil identificar quando não estavam querendo colocar o dedo na ferida. O cartorão foi implementado em Niterói sem nenhuma resistência, sem a presença do sindicato. Quando foi lá já era muito tarde, já estava praticamente implementado. Eu tive lá várias vezes e os colegas de lá falaram que sentiram a falta do sindicato. Pouquíssimas vezes o sindicato esteve lá. E a gente precisa ter clareza que é fazendo a categoria acreditar no seu sindicato que a gente vai poder voltar a ter outras lutas aqui dentro. Que é fazer a categoria crer que junto da direção do seu sindicato ela vai caminhar para poder conseguir pelo menos reverter tudo que ela vem sofrendo nos últimos tempos. Não é com reunião de gabinete, não é com sopinha trazendo o presidente aqui para dentro que a gente vai conseguir isso, jogando sinuca com o presidente. Esse tipo de exemplo faz com que alguns colegas ainda achem que a bajulação é o caminho para se conseguir alguma coisa. E nós sabemos que isso é um erro. A história já provou para os trabalhadores que é um erro se bajular o poder, se bajular os patrões. É só pegar a história do sindicalismo no Brasil e no mundo. Não é difícil verificar isso. Nós não podemos mais cometer erros infantis como esse, em dizer que uma carteira funcional resgata a dignidade de aposentados, onde já se viu uma declaração totalmente inábil. E eu não vi ninguém da direção do sindicato se colocar contra isso naquele momento. Nenhum dos 3 diretores que hoje estão nas chapas, ou melhor, nenhum dos diretores que hoje estão nas 3 chapas se colocaram contra isso. Depois, quando a campanha começou, houve aí quem fizesse a crítica. Pessoal, é importante, para concluir, a gente ter esse sindicato como nosso maior patrimônio. E é esse o desafio que a Chapa 2, Independência, Renovação e Luta, vai ter, caso seja eleita para a direção desse sindicato. Resgatar a credibilidade do sindicato perante os seus servidores. Essa é a nossa meta e é isso que a gente vai fazer caso a gente ganhe as eleições desse sindicato. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa exposição de ideias, vamos passar para a Chapa 3. Boa noite a todos. Eu queria aqui, em nome da minha chapa, apresentar a nossa proposta, falar que nós constituímos uma chapa plural, com representantes de todos os segmentos da nossa categoria, pensionistas, aposentados, oficiais de justiça, e temos membros que pensam de forma diferente, porém têm um objetivo comum. Temos pessoas que são filiadas a diversos partidos políticos. Nós temos uma mescla de pessoas com experiência e pessoas que são novas agora no movimento sindical. Eu acredito, sinceramente, que só há solução, não só se falando em termos de política sindical, mas em termos de vida e de sociedade, a solução só existe quando ela é coletiva. Não existe solução individual. E aí eu comungo com o Wilson dessa ideia da importância e do fortalecimento do nosso sindicato, que a única forma que nós temos de resgatar a nossa dignidade e as nossas condições econômicas e de trabalho é através da luta desse sindicato. Já concorri e já perdi a eleição aqui, e nem por isso me desfiliei e me afastei da luta, nem tampouco fiz campanha para desfiliação. Eu acredito que a gente deve estar sempre tentando trazer pessoas novas para dentro do nosso sindicato, para fortalecer o nosso sindicato. O que eu penso um pouco diferente é a forma como nós vamos conseguir fazer isso. Eu acho que o caminho para nós conseguirmos fortalecer o nosso sindicato e termos uma categoria mais mobilizada e unida é exatamente conseguir trazer essa categoria para dentro do sindicato. Construir um sindicato para todos,
um sindicato para toda a categoria, para aqueles que pensam de uma forma como a gente ou contra a gente. A gente acredita que um passo importantíssimo foi dado nesse sentido, quando agora no último congresso a gente conseguiu aprovar as assembleias regionais, que sem dúvida nenhuma foi um grande avanço no sentido da democratização das decisões desse sindicato, tirando a exclusividade do poder de voto dos colegas apenas da capital e levando para o interior também, dividindo essa responsabilidade com o interior. Eu gostaria de falar aqui que a minha visão também é um pouco diferente no que tange a recepção que tive dos meus colegas nesse período de campanha, onde corria o Norte e o Noroeste. Talvez pelo fato de eu não só aparecer nessas comarcas em época de eleição para pedir voto, eu estar sempre visitando as comarcas, constantemente conversando com um colega ou outro pelo telefone, estando presente, a minha presença não foi tida como um estranho, muito pelo contrário. Sempre fui muito bem recebido e percebi que há uma grande carência do interior da presença de pessoas que fazem a história desse sindicato, não só dos dirigentes sindicais, como também daqueles que se opõem à atual direção, que também não costuma aparecer lá no interior para levar suas ideias e para trocar, só é claro, em véspera de eleição. Tudo isso, eu percebi ainda que uma certa mágoa das pessoas do interior com a falta de cuidado como foram tratadas as composições da chapa. Muitas vezes com pessoas que não têm nenhuma ligação com o interior representando determinada região. Acredito sim, nós acreditamos que o trabalho sindical deve ser feito com muita seriedade, com muita constância, como a gente vem fazendo durante todos esses anos que a gente milita aqui à frente desse sindicato. Agora, com muita tranquilidade, muita seriedade, muita calma e, sobretudo, com sempre muita honestidade e nunca, jamais se afastando da base. É isso que a gente propõe, é uma chapa que segue firme a caminho da democratização deste sindicato e que se compôs não por oportunidade eleitoral, por oportunismo eleitoral, e sim por um processo que vem desde o movimento grevista, passando pelo Congresso e desaguando agora nessa disputa eleitoral. Tá? Então é com muita tranquilidade que a gente vem aqui dizendo que essa é a nossa proposta, de construir um sindicato, a nossa chapa, avançar rumo a novas conquistas, vem com muita tranquilidade propondo aqui construir um sindicato para todos, para toda a categoria. Dando sequência, chapa 1. Então, gente, boa noite a todos. Estou representando aqui a chapa 1, sou candidata à coordenação geral. E queria também tentar, de uma forma resumida, apresentar as ideias que a nossa chapa tem debatido com a categoria nessa campanha, né? Em primeiro lugar, eu acho que a eleição é um momento bastante especial porque é um momento de reflexão, né? Um momento de balanço, um momento em que a categoria vai estar fazendo aí a sua avaliação sobre a atuação do sindicato, da diretoria, né? Vai estar fazendo aí o seu juízo e no voto vai fazer valer sua vontade, né? E essas eleições do nosso sindicato acontecem, na minha opinião, na opinião da minha chapa, num momento bastante delicado para os trabalhadores brasileiros e para os trabalhadores do mundo inteiro, né? É um momento bastante adverso, um momento que a gente atravessa uma crise econômica mundial que já mostra os seus reflexos na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um crescimento econômico aí que os economistas chamam de anêmico, né? Aquele crescimento econômico aí que é quase negativo, está ali respirando, né? No Egito, a taxa de desemprego da juventude é mais de 50%. Na Europa, você tem um desmonte absurdo dos direitos sociais que foram conquistados aí nas últimas décadas, né? Como os direitos previdenciários, a assistência que o Estado dava, né, aos desempregados, etc.
E os efeitos dessa crise vão chegar no nosso país, né? A gente sabe que hoje a gente vive uma economia globalizada, né? As economias dependem uma das outras, né? O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de matéria-prima para a China, né? E a China é, na verdade, um grande exportador para os Estados Unidos. Então as economias estão interligadas. Em algum momento isso vai ter reflexos sobre a economia brasileira. E começa a ter. Na verdade, a gente iniciou o ano de 2011 com um corte de 50 bilhões no orçamento do governo federal, né? Foi um dos maiores cortes que a gente viu aí nos últimos anos, né? Também com o congelamento dos concursos públicos para a área federal, né? Que para a nossa categoria a gente sabe muito bem que é um terror isso, porque está todo mundo estudando, querendo passar para outro órgão, né? Buscando melhores condições de salário de trabalho. E existe uma PLC que no momento está congelada no Congresso, mas que prevê o congelamento do salário do servidor público, tanto federal quanto estadual, nos próximos 10 anos. Né? E junto com isso, segue o arroxo salarial, segue os planos de privatização do governo estadual aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto na justiça, quanto na saúde, quanto na educação. A gente assistiu há 2 semanas atrás o Cabral aprovar na LERJ um projeto que privatiza a saúde. Né? E por todo esse cenário que eu estou colocando aqui para vocês, a nossa chapa achava desde o início aí da sua conformação que era fundamental a gente ter uma unidade dos lutadores da nossa categoria para que a gente pudesse ter uma diretoria do sindicato mais fortalecida, né? Com mais quadros, né? Com mais opiniões políticas, né? Em que a gente pudesse fortalecer a nossa entidade e trabalhar pela reunificação da base da nossa categoria. E foi nesse sentido que a nossa chapa se formou a partir de ontem chamada unidade. Então, em primeiro lugar, a gente queria dizer que respeita muito a todos os companheiros que estão presentes nessa mesa e muitos foram convidados a formar uma chapa conosco. Porque, na nossa opinião, o cenário que está colocado para a classe trabalhadora no nosso país é muito difícil. E a gente vai ter que ter muita habilidade, muita paciência e muita maturidade para saber que a gente vai ter que ter unidade para lutar contra esses ataques. Né? E para a gente teria sido fundamental que essa unidade começasse dentro da própria composição da direção do sindicato. Infelizmente não foi possível, né? Essa unidade não foi possível, as diferenças aí são muitas, né, entre todos nós. Nós estávamos dispostos a colocar as nossas diferenças em segundo plano em nome do interesse geral da categoria. Né? Mas enfim, aí a gente agora tem uma disputa eleitoral com 4 chapas e nós estamos comprando esse debate com a categoria sobre o balanço do nosso sindicato e a postura que teve o Sim Justiça nos últimos anos. Porque eu acho que todo balanço ele tem que ser comparativo e ele tem que ser dentro de um contexto. Não se faz balanço e avaliações fora da realidade. E hoje, infelizmente, a realidade que vivem os trabalhadores brasileiros é uma realidade de ataques. Hoje as categorias estaduais no Rio de Janeiro lutam para não perder direitos. A saúde estava lutando há 2 semanas atrás e foi espancada pela polícia do Sérgio Cabral para não perder o direito ao preenchimento, por exemplo, das vagas na saúde por concurso público. Porque isso acabou agora, já que as organizações sociais vão estar dirigindo a saúde no Rio de Janeiro. Há 2 anos atrás, os profissionais de educação estavam aqui do nosso lado na LERJ, lutando para não perder um direito que estava previsto no seu plano de carreira, que o Cabral queria derrubar através de uma emenda ao plano de carreira dos profissionais de educação na LERJ. E foram também espancados pela polícia do senhor Sérgio Cabral, que inclusive bombas utilizou para dispersar a manifestação dos professores. Então a situação é grave. Infelizmente, as lutas que surgem dos trabalhadores hoje são lutas muito mais defensivas do que lutas por novas conquistas. E o nosso sindicato, nesse contexto, ele teve sim uma postura de independência frente ao poder, e frente à administração do tribunal e ao governo do Estado, porque foi um sindicato que não se curvou às dificuldades e deixou de organizar as lutas da categoria. Muito pelo contrário. A gente sabe muito bem e assistiu nos últimos anos um sindicato que organizou as campanhas salariais, que realizou algumas greves, que foi para o enfrentamento quando foi necessário, mas que também soube negociar quando tinha que sentar na mesa para negociar. Porque fazer críticas de fora da direção do sindicato é muito fácil. Agora, quando você está na condução de uma entidade, aí a coisa é um pouco mais difícil. A gente sabe que as negociações não são fáceis, a gente sabe que é difícil lidar com uma categoria de 20 mil, que inclusive a maioria é filiada ao sindicato. Então o sindicato hoje ele tem 12 mil filiados, então eu penso o contrário, a categoria segue acreditando no sindicato. Mais de 50% dessa base é filiada ao Sim Justiça. Isso significa alguma coisa. Significa que a categoria segue apostando sim na entidade sindical, apesar das críticas e diferenças, porque não se agrada a gregos e troianos, certo?
Então, acho que o nosso sindicato manteve essa postura independente, uma postura firme, e trouxe algumas conquistas para a nossa categoria. No ano passado, apesar dos traumas que a gente viveu na greve, dos ataques que a greve sofreu, e, na minha opinião, da demora em sair dessa greve, da forma desorganizada que saiu da greve, em função de um radicalismo que não foi acompanhado pela categoria, a greve concretizou uma reivindicação histórica da nossa categoria que durou mais de 20 anos. Beleza? Então, gente, agora, é claro que isso não significa que a nossa categoria conquistou tudo aquilo que queria, né? Uma simples visita nos cartórios, eu acho que prova pra gente que as condições da categoria só pioram, né? Só pioram. As condições de trabalho, as condições de saúde. Então, acho que esse sindicato e a próxima diretoria tem que estar muito atento aos problemas que mais afligem a nossa categoria, né? E foi dado esse passo, né, na opinião da nossa chapa, nessa gestão, né? Não é verdade que não houve trabalho de base, e a categoria do Fórum Central reconhece isso. Entra nos cartórios aqui do Fórum Central, todo mundo me conhece. Por quê? Porque houve muito trabalho de base aqui no Fórum Central, né? Para preparar uma greve como foi a greve do ano passado, a direção do sindicato rodou o estado 2 vezes, pelo menos, né? Visitando as comarcas, fazendo debate, né? É claro que no interior existe ainda uma dificuldade muito grande de se chegar com a frequência, né, que é necessária, né, e que a categoria merece, né? Então a gente tem que fortalecer o trabalho de base no interior. Eu acho que a aprovação das assembleias regionais vai ajudar nisso, porque vai forçar a direção do sindicato a ir mais para o interior do estado, né? E nós queremos levar a fundo a implementação dessa proposta. Fomos derrotados no Congresso na nossa posição, mas sempre respeitamos as decisões das instâncias da categoria, né? Então sempre respeitamos a democracia e a gente quer de fato levar a cabo essa proposta das assembleias. Isso vai forçar a direção do sindicato a ir mais para o interior do estado, que eu acho que é bom, para a gente reunificar o conjunto da nossa categoria, né? E por fim, os desafios que a gente vai ter pela frente. Como eu coloquei, não é um cenário fácil que nos espera, né? Então avançam os planos de privatização no TJ, avança a terceirização dos nossos cargos, né? E nós vamos ter que ter um sindicato que saiba respeitar as diferenças que existem no seio da nossa categoria, né? Mas um sindicato que saiba combinar as coisas. A gente não pode achar que o radicalismo em si, sem o apoio da base, leva a algum lugar, porque isso leva a afastar, né? Infelizmente, eu também ouvi muito nessa campanha vários companheiros e companheiras da categoria dizendo que se desfiliaram ao sindicato porque foram humilhados e foram xingados, foram desrespeitados durante a greve, né? Inclusive por dirigentes da greve, que participavam da greve, né? E eu também lastimo muito isso, porque eu acho que esse tipo de postura só contribui para afastar a categoria do sindicato, né? O dirigente sindical tem que entender qual é o seu papel, né? O seu papel é saber respeitar as diferenças e saber lidar com as diversidades que existem na categoria, porque o sindicato ele representa todos, independente da sua disposição de luta, independente das suas preferências partidárias, independente das suas preferências religiosas, porque o que une a gente aqui no sindicato é o fato de que a gente é trabalhador explorado, e o Sim Justiça tem que representar o conjunto da base para perseguir as conquistas que a gente sabe que são necessárias. A fazer uma informação para a plenária, que aqui à frente a Comissão Eleitoral está aguardando o nome das pessoas que quiserem fazer perguntas diretas às chapas aqui. Poderão se inscrever aqui na frente da Comissão Eleitoral. Poderão vir aqui na frente, por favor, os colegas que quiserem fazer as perguntas. Está aqui com a Bia, com o Índio, tá? Bia. Tá certo? Tem que tomar que vão ser sorteados. Vão ser sorteados 4 pessoas só, por causa que nós temos horários aqui, tá certo? As pessoas que quiserem se inscrever, pode aparecer aqui na frente. Peraí, gente. Aqui na comissão, aqui, por favor. Aqui no cantinho, aqui, ó. Passando a discussão das ideias, vamos agora levar o Chapa 4. Mesa, quando eu puder falar e estiver marcando aí, você só me avisar. Pode ficar à vontade. Bem, a mesa liberou. Boa noite a todos.
nós estamos aqui representando um dos representantes da Chapa 4 na coordenação geral. Nossa chapa é Independência e Compromisso. Independência de partidos, compromisso com a categoria. A gente, nesse pleito, procuramos trazer ao debate posturas e programa. Procuramos respeitar a todos de forma educada, e é isso que a categoria espera dos seus representantes. Propostas, conduta e programas. Nessa linha, queria dizer que a gente procurou, no debate, na base, essa composição. E conseguimos construir essa unidade, desse grupo de pessoas que estão comprometidas com essas mudanças. Conseguimos construir a possibilidade de mudar o nosso estatuto no último congresso realizado aqui no nosso sindicato, o 3º congresso. Isso só foi possível porque a base pleiteava mudanças, principalmente na parte de democratizar as decisões das nossas assembleias. Entendiam eles lá que não era possível um grupo pequeno de pessoas deliberarem e trazerem, decidirem o rumo de uma categoria grande como a nossa, de 22 mil pessoas. Nessa linha também, não entendíamos por que nas reuniões, nas assembleias, pessoas, e isso ficou patente na greve, pessoas impediam categoria, sindicalizados, até mesmo sindicalizados, de votar. Viemos com a composição, viemos com um grupo grande de congressistas e mudamos essa realidade. Muitos de vocês que estão aqui, estavam aqui presentes, e a gente alterou, democratizamos as nossas decisões. Hoje elas serão regionalizadas com poder de deliberação. Hoje significa que o voto de vocês do interior e da capital tem o mesmo peso. Mudamos também uma coisa importante, que agora está lá consignado que todos terão direito a voz e voto. Nossa categoria, desde o mais alto funcionário, comissionado ou não, ou até o mais humilde, o primeiro padrão, não importa, ele terá direito a voz e voto. Ele é categoria e, para tanto, tem demandas e, para tanto, tem que ser ouvido. Mudamos também a estrutura do sindicato inchada, uma estrutura com 29 coordenadores, difícil de se reunir, difícil de se trabalhar, grupo muito diferente, posturas diferentes, posições políticas diferentes. Hoje a realidade é que são 10 coordenadores na executiva colegiada, e aí sugerimos e foi aprovado a ampliação dos delegados regionais de 5 para 10. Esse delegado regional agora flutuará numa região menor e assim poderá estar mais presente na sua comarca, nas comarcas que ele vai trabalhar e dentro dos cartórios onde os coordenadores, principalmente os regionais, têm que estar. Quero dizer também que a gente procurou estar em todos os lugares, dentro da medida do possível. Eu mesmo viajei esse estado inteiro, várias vezes. Nossos companheiros também da nossa chapa também o fizeram. Foi difícil durante esses 2 anos aqui que aqui estamos, porque tivemos muitos percalços. Nossa licença sindical, ela se iniciou de outubro, não tivemos, começou em abril de 2010, foi interrompida em outubro de 2010 na greve e só retornou agora, há 4 meses atrás. Então poderíamos estar mais presentes? Poderíamos. Mas foi humanamente impossível, porque todos aqui trabalham em cartório e sabem como é difícil você não estar lá dentro, poder sair. Inclusive foi falado uma coisa aqui que eu concordo, que até mesmo os que muito criticam e que estão aqui disputando esse pleito, que poderiam também ter viajado, não o fizeram, para levar suas críticas, para levar na base os seus programas e etc. Como muitos daqui estavam trabalhando, da mesma forma tiveram as mesmas dificuldades.
Eu estou muito tranquilo para falar isso, porque viajei muito e fiz muitas filiações, e a gente, é claro, não defende esse tipo de postura. Eu já perdi a eleição na minha associação, fui vice-presidente lá durante 8 anos, e nunca trabalhei nessa possibilidade. Acho que a gente tem que buscar a unidade, e é nessa linha que a nossa chapa está envolvida. Nosso grupo defende um plano de carreira. Eu quero falar de programa agora, defender nossas posições. Nós combatemos o assédio moral, desvio de função, a terceirização, uma política para a mulher. 60% da nossa categoria é mulher. Precisamos debater e dialogar com vocês. Temos que discutir essa informatização, que ela está aí nos nossos calcanhares. Um novo plano de carreira, cargos e salário. O nosso programa, ele diz claramente o que a gente não deve abrir mão. Discutir atribuições para dividir, atribuições da carreira para impedir o desvio das funções. Uma progressão e promoções e progressões anuais, independentemente de vaga. Um rescalonamento vertical, impedindo o que acontece aqui com o nosso programa, que na verdade é uma pirâmide burra, que só existe isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma base muito inchada, 3% da categoria em cima, 60% na base. As pessoas aqui, elas promovem horizontalmente, passam 10, 12 anos para serem promovidas. A gente defende os benefícios dentro da lei, como fizeram os magistrados. Queremos debater também esse curso hora-aula, que é punitivo. A gente quer ele facultativo, com retorno financeiro. Queremos também trabalhar os aposentados. A gente propõe algumas situações, muitas chapas dizem dos seus programas. A gente está trazendo a fórmula e esperamos debater isso com a categoria. Quero concluir dizendo que desde que aconteceu a maior injustiça, quero repetir, a maior injustiça que já vi no Tribunal de Justiça, nos meus 33 anos aqui de militância, nunca houve uma injustiça tão grande como o nosso segmento de aposentados e pensionistas. Nunca houve. Sempre foi respeitada pela Justiça, principalmente no Poder Judiciário, a paridade dos nossos aposentados. E, infelizmente, com esse ato administrativo que excluiu os nossos aposentados dos 24%, que é uma decisão judicial, a gente tem lutado de forma incansável para resolver esse problema. Os nossos aposentados podem ficar tranquilos. Isso consta como luta diária da Chapa 4. Falo em meu nome, do Tony, do Maurício Tolentino, que a gente tem lutado diariamente para resolver esse problema. Espero, sinceramente, que na luta que a gente tem travado aí na base, que a categoria tenha compreendido nossa postura e que a gente, dentro do trabalho que a gente realiza e tem realizado aqui dentro do sindicato, tenha ficado demonstrado que o trabalho que a gente faz aqui é voltado para vocês. Nossa independência é de partidos, não queremos o partidarismo aqui dentro, a interferência de fora. E o nosso compromisso, como está no nosso logo, é com a categoria. Eu queria agradecer a todos e também lamentar a perda do nosso grande companheiro Benoni, um grande lutador, um grande amigo meu. Ontem fiquei muito abalado com isso, e registrar aqui em público para todos que nós tivemos uma grande perda de um grande lutador, de um grande amigo. Muito obrigado a todos. Olha só, as pessoas que quiserem se inscrever ainda poderão se dirigir aqui à Comissão Eleitoral e fazer a inscrição. Será feito sorteio logo em seguida. Dando sequência ao nosso debate aqui das ideias, nós vamos fazer um sorteio de quem faz pergunta para quem. Entendeu? Chamar o colega, os companheiros aqui para me ajudarem, para ver quem vai fazer a pergunta à chapa.
Quem faz a primeira pergunta? Chapa 4. Entendeu? A segunda pergunta, chapa 1. A ordem do sorteio aqui, quem faz a primeira pergunta e escolhe aqui, vai ser a chapa 4. Zé, a quem você escolhe? Eu vou escolher a chapa 2. Chapa 2. Zé, tem 3 minutos. Dentro dessa mesma linha de respeito à categoria, a gente vai ter uma conduta aqui de discutir proposta. E aí eu pergunto para a chapa 2, qual é a proposta para viabilizar a implementação do PCCS, nosso plano de carreira, cargos e salários, que foi aprovada pela categoria no começo de 2010, onde teve participação do representante do MOS, o nosso companheiro Rodrigo, que trabalhou bastante, onde estava presente nesse PCCS, nessa discussão, que, diga-se de passagem, não é do sindicato, é um plano de carreira construído pela categoria, com membros eleitos em assembleia, com a participação e o respeito de todos os representantes de segmentos da nossa categoria. Tinham lá técnicos, analistas, escrivães, oficiais de justiça, assistentes sociais, representantes do sindicato. Nessa linha, tivemos mais de 2.000 emendas, foi uma participação maciça da categoria e construímos um plano com assessoria de pessoas gabaritadas, preparadas para isso, e fizemos e construímos esse plano de carreira que está protocolado no TJ e que está tramitando. Nós estamos com a preocupação de construir uma carreira para a nossa categoria, gente, porque não há carreira de verdade para a gente. Eu queria saber qual é a proposta e como vocês gostam, se vocês têm essa prioridade e como vocês vão lutar para implementar esse PCCS. Direito de resposta, chapa 2. Bom, primeiro é importante dizer para todos, porque em alguns momentos, né, tem se dito que o novo PCCS é a redenção da categoria. É importante perguntar, por exemplo, porque esse PCCS foi aprovado pela atual direção, pelos representantes aqui das outras 3 chapas, e nós, em muitos pontos, fomos contra, por exemplo, a questão do escrivão continuar a ser função. Nós queremos que o escrivão continue a ser função e deixe de ser cargo, porque isso está lá no PCCS. Outra questão, neste PCCS que foi aprovado, consta lá que o oficial de justiça continua sendo analista judiciário na execução de mandados. Nós queremos que continue sendo assim. As nossas assistentes sociais têm uma lei federal que dá a elas o direito de 30 horas semanais. E sabe o que o Tribunal de Justiça diz? Que esta lei não se aplica. E sabem por quê? Porque a assistente social, ela não é assistente social. Ela é analista judiciário na especialidade do serviço social. E este PCCS não muda isso. Aprovado por esta direção. É este PCCS que a gente vai aprovar e as nossas assistentes sociais continuarem trabalhando 40 horas, quando elas têm 30 horas para trabalhar, numa lei federal.
Então, é preciso antes a gente colocar para a categoria que esse PCCS talvez não resolva os problemas que nós temos hoje na nossa classe. Porque o escrivão, quando ele se aposenta, ele não leva mais a gratificação de escrivão. E esse PCCS muda isso? Não, meus amigos, não muda. O cargo que o senhor José Carlos Arruda fez concurso é oficial de justiça. Só que hoje ele não é mais oficial de justiça. Hoje ele é analista judiciário na especialidade de execução de mandados. E o PCCS mantém isso. Será que é isso que os oficiais de justiça querem? Então o que eu estou colocando aqui é o seguinte: um novo PCCS, eu também quero um novo PCCS. Mas qual PCCS? Com assistente social desse jeito? Porque vão continuar trabalhando 40 horas, do jeito que está nesse PCCS. O escrivão vai continuar sem incorporar a gratificação de titularidade. O oficial de justiça vai continuar aposentando sem incorporar a gratificação de locomoção. É isso que a gente quer? A gente vai levar esse PCCS adiante do jeito que ele foi aprovado? É importante a gente trazer de novo esse debate para a nossa classe. Porque senão a gente passa uma ideia de que é um novo PCCS. Porque a Lei 4.620 também era uma nova. E todo mundo caiu, em vez de ir para frente. E continua lá um problema sério. Neste PCCS aprovado, você ainda tem que fazer curso na ESAGE para poder ser promovido. Ainda consta lá a obrigatoriedade de curso para você subir na carreira. A gente quer continuar com isso? Então, pessoal, o importante é dizer, a categoria quer um novo PCCS sim, mas um PCCS que a contemple, porque este que está aí tem uma série de vícios e nós não podemos concordar que a gente aprove uma nova lei e que se mantenha antigos erros. Então, faço um alerta aos colegas, escrivães, oficiais de justiça, assistente social, psicólogo, comissário e outras carreiras mais que nós tínhamos aqui dentro. Este novo PCCS que ele está se referindo não os contempla. E nós, que fomos contra a sua aprovação, vamos sim querer um novo PCCS, mas que contemple todos esses setores. Ninguém pode ser rebaixado no novo PCCS. É isso que a gente tem que pensar. Dando sequência ao debate, a chapa 4, representante, deseja fazer alguma réplica? Me causa estranheza o fato